Quem é o Espírito Santo? Essa é uma pergunta muito importante. Então nós vamos observar o que a Bíblia nos tem a falar sobre o Espírito Santo. Vamos entender a atuação do Espírito Santo, segundo mostra a Bíblia Sagrada. Para começarmos, vamos observar sobre Jesus Cristo, Filho de Deus. Em João capítulo 1, versículo de 1 a 3 diz: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então a Bíblia mostra que Jesus é o Verbo, o Filho de Deus, e tudo foi feito por ele. Então Deus criou todas as coisas através do Filho. Mas Deus tinha um plano para Jesus, e esse plano era salvar o homem do pecado. E para isso, Jesus teve que nascer como homem aqui na terra. Agora, o que aconteceu quando Jesus nasceu como homem aqui na terra? A Bíblia diz que o anjo Gabriel apareceu a Maria e disse que ela ficaria grávida e teria um filho, e esse filho seria gerado pelo Espírito Santo. E ele seria chamado Filho do Altíssimo. Agora, para Jesus nascer como homem, o que teve que acontecer? O que diz Filipenses 2, do 5 a 11, é muito interessante. Vejamos. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então observamos aqui que quando Jesus se tornou homem, ele esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então Jesus, na sua humanidade, então ele tinha se esvaziado da sua deidade. Então ele se tornou um homem perfeito, assim como Adão era perfeito no início. Inclusive Jesus é chamado de segundo Adão. Então Jesus, ele como homem se humilhou e foi obediente até a morte na cruz. Mas depois que Jesus ressuscitou, ele foi exaltado novamente, recebeu do Pai a exaltação, o poder, e no nome de Jesus se dobrará todo o joelho no céu e na terra, os que estão no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então aqui nós observamos que Jesus como homem, ele se esvaziou da sua deidade. Mas Jesus, ele com 12 anos, ele mostrou que tinha uma grande sabedoria, porque lá no templo ele fez muitas perguntas interessantes aos doutores da lei, e ali deixaram eles muito admirados. Jesus, ele continuou trabalhando com José até os 30 anos. Quando Jesus completou 30 anos, ele se apresentou para o serviço que ele veio fazer aqui na terra, que foi anunciar o reino de Deus e dar sua vida em resgate de todo aquele que nele crê. Então Jesus, quando foi batizado, ele então foi ungido. Ele se tornou novamente o Cristo, Filho de Deus, porque ali ele recebeu o Espírito Santo descendo em forma de pomba. Inclusive, aqui nós observamos no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29 a 34, o seguinte: No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: Após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E eu não conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. E João testificou, dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. E eu não conhecia. Mas o que me mandou batizar com água, esse me disse:
Sobre aquele que veres descer o Espírito, sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi, e tenho testificado, que este é o Filho de Deus. Então João, ele tinha sido avisado que o Messias apareceria. E quando ele aparecesse, o Espírito desceria sobre ele. E João viu o Espírito descendo sobre Jesus. E então ali ele teve certeza que Jesus é o Filho de Deus, conforme foi anunciado para ele. Também em Mateus capítulo 3, versículo 16 e 17, diz assim: E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então ali no batismo, o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma de pomba. E o Pai testificou que realmente Jesus é o seu Filho amado. E conforme diz Lucas, capítulo 4, versículo 1, e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Então ali no deserto, Jesus foi tentado 40 dias por Satanás. E ali ele conseguiu vencer todas as tentações. Depois desses 40 dias, então Jesus foi para Nazaré. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo seu costume, na sinagoga. E levantou-se para ler, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a pregar liberdade aos cativos, e restauração da vista aos cegos, e pôr liberdade aos oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho, e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? E ele lhes disse: Sem dúvida, me direis este provérbio: Médico, cura a ti mesmo. Faze também aqui, na tua pátria, tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. Então aqui neste relato nós observamos que a profecia de Isaías se cumpriu em Jesus, quando o Espírito do Senhor veio sobre ele. Então ali se cumpriu o que realmente Isaías tinha profetizado, que Deus ungiria Jesus com o Espírito para pregar aos pobres. Também Lucas capítulo 11, versículo 20, mostrando o ministério de Jesus, de expulsar demônios e fazer milagres, diz o seguinte: Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Então quando Jesus diz, se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, aqui Jesus está falando do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ele é identificado no Velho Testamento como o dedo de Deus. Inclusive, foi o dedo de Deus que escreveu nas tábuas dos 10 mandamentos. É chamado também de a mão do Senhor, o braço do Senhor. Então, o Espírito Santo, ele é comparado ao braço, a mão e o dedo de Deus. E aqui, Jesus disse que estava expulsando demônios pelo dedo de Deus. Em Mateus 12, 28 é dito o seguinte: Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Então aqui, Jesus já fala o Espírito de Deus. Então Jesus, ele começou seu ministério com o poder do Espírito de Deus, o Espírito Santo. Aqui em João capítulo 20, versículo 21 e 22, aqui nós observamos quando Jesus já havia ressuscitado, diz o seguinte: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Então observe que Jesus soprou sobre eles e ali disse: Recebei o Espírito Santo. Então o Espírito Santo ele é comparado como o vento. Inclusive, nós podemos ler lá em João capítulo 3, onde Jesus falou para Nicodemos sobre o Espírito e falou do vento, que o vento sopra onde quer.
Então o Espírito Santo, ele foi soprado ali sobre os discípulos. Mas tinha mais. Em Lucas 24:49, Jesus diz: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então ele mandou que eles fossem para Jerusalém e esperassem. Nós sabemos que no dia de Pentecoste, Jesus cumpriu a promessa que havia feito aos seus apóstolos, seus discípulos, porque ali o Espírito Santo foi derramado sobre eles. E conforme Jesus diz em João 7:38 e 39, ele diz: Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque ainda Jesus não tinha sido glorificado. Então nós observamos que o Espírito Santo, ele seria dado quando Jesus fosse glorificado. E isso aconteceu quando ele ressuscitou. E ali é dito que ele recebeu todo o poder no céu e na terra. E então, ele disse que ia para o Pai e ia enviar a promessa do Espírito Santo. E nós observamos aqui em Lucas, capítulo 10, versículo 19 a 22, o seguinte: Eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeito os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Naquela mesma hora, se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes, e as revelastes às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Tudo por meu Pai foi entregue. E ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, e nem quem é o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então observe que Jesus, quando ouviu o relato dos seus discípulos sobre expulsar demônio, fazer obras poderosas, Jesus se alegrou no Espírito Santo. Então Jesus, cheio do Espírito Santo, se alegrou. E João 15:26, Jesus diz: Mas quando vier o Consolador, que é o Espírito Santo, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. Então, quando Jesus ressuscitou, ele recebeu do Pai novamente todo o poder no céu e na terra. Então, o Espírito Santo novamente habitou abundantemente em Jesus. Ele recebeu do Pai e enviou para os seus apóstolos, seus discípulos, conforme ele havia prometido. Isso aconteceu a partir do dia de Pentecostes. Em Atos 2:33 é dito: De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Então, Jesus, exaltado à destra de Deus, tendo recebido do Pai todo o poder no céu e na terra, recebeu então a promessa do Espírito Santo e derramou sobre os seus discípulos, sobre os seus apóstolos. E ali eles falaram línguas e fizeram muitas maravilhas. Conforme João 14:23 é dito o seguinte: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Então essa morada que Deus e Jesus faz em nós é através do Espírito Santo. Então ele envia sobre a sua igreja o Espírito Santo. E Deus e Jesus fala através do Espírito Santo, que é o seu poder, sua força, sua força dinâmica, que realmente age em todo o universo, porque o Espírito Santo de Deus, ele penetra todas as coisas. 1 Coríntios 6:19 diz: Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então nós nos tornamos morada do Espírito Santo quando aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador. Então Deus o Pai e Jesus vem morar em nós através do seu Espírito. Em Efésios 2, do 20 ao 22 é dito: Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, e que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina,
no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Então o templo hoje não é um templo de pedra, de cimento, é o templo espiritual. E Deus e Cristo habita através do Espírito Santo, conforme Efésios 2, do 20 ao 22. E em Romanos 8,9 diz: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, quando nós aceitamos a Jesus como Salvador, passamos a andar no Espírito, então o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, então ele habita em nós. É isso que diz Romanos 8, verso 9. E Romanos 8,11 ainda diz: E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Então nós temos também o Espírito Santo habitando em nós. E Deus e Cristo fala através do seu Espírito, nos ensina, Ele nos dá conselhos, nos guia a toda a verdade. É isso que nos diz a palavra de Deus. E é interessante o que é dito em Atos capítulo 10, 36 a 44. O apóstolo Pedro, falando a Cornélio, diz o seguinte: A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunha de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, a qual mataram, pendurando no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós, que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo, testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas de que todos que nele creem receberão perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Então aqui nós observamos que Pedro, falando sobre Jesus, diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude. E depois que isso aconteceu ali no batismo, Jesus andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então ali após o batismo, que o Espírito Santo veio sobre Jesus, ele recebeu do Pai o poder para realizar todo tipo de milagres e maravilhas. E em 1 Coríntios 12, verso 3 é dito o seguinte: Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo é que nos revela a verdade sobre o Senhor Jesus Cristo. Nos mostra quem é Jesus, que é, na realidade, o Filho do Altíssimo, o Filho de Deus vivo. E em 2 Coríntios 13 e 14, em algumas Bíblias 13, verso 13, diz assim: A graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito seja com todos vós. Amém. Então, conforme nós podemos ver nessas passagens bíblicas, Jesus, quando se tornou homem, ele se esvaziou-se da sua deidade. Mas, quando ele batizou-se ali, o Espírito veio sobre ele, e ali ele foi revestido do poder de Deus, de virtude. E a partir dali, então, ele passou a realizar milagres, maravilhas. Ele passou a ter autoridade sobre todo tipo de enfermidades, inclusive ressuscitou mortos. E também mostra claramente que ali Jesus, ele se tornou novamente tanto Deus como homem, porque ali ele já agia cheio do Espírito Santo. E ele disse que ia para o Pai e receberia do Pai a promessa do Espírito Santo e derramaria desse Espírito sobre os seus discípulos. E antes dele subir, ele soprou sobre os seus discípulos e disse: recebei o Espírito Santo. E quando ele subiu realmente, no dia de Pentecostes, ele derramou o Espírito Santo ali sobre os discípulos. E o apóstolo Pedro, dando testemunho, falou que
Deus ungiu a Jesus Cristo com o Espírito Santo e virtude para fazer todo tipo de maravilha. E esse Espírito, ele habita em nós. Deus habita em nós, Jesus habita em nós, através do Espírito. Então Deus nos fala através do seu Espírito. Deus nos ensina, nos guia a toda a verdade através do Espírito Santo. Então o Espírito Santo é o poder de Deus. O Espírito Santo é a mente de Deus que age na nossa mente. Então o Espírito Santo, ele é considerado como o braço de Deus, a mão de Deus, o dedo de Deus. Então tudo foi criado por Deus Pai, planejado por Deus Pai, foi criado pelo Verbo, que é a palavra, e pelo Espírito Santo, que é o seu poder. É isso que a Bíblia nos tem a dizer sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Espero que essa breve mensagem seja de proveito para todos e que vocês possam então analisar e aprofundar mais o entendimento, pedindo a Deus que o Espírito Santo haja na sua mente, no seu coração, habite em você para que você possa entender melhor este assunto. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.